Meus amigos rubro-negros, que alegria poder conversar com vocês mais uma vez sobre o Vitória. Ontem tivemos uma atuação que merece ser celebrada, uma goleada expressiva sobre a Juazeirense que mostrou um Vitória diferente do que a gente estava acostumado a ver em inícios de temporada. Antes de qualquer coisa, quero compartilhar com vocês algumas impressões sobre o que aconteceu dentro de campo, sobre o desempenho de alguns jogadores e, claro, sobre o clima que se formou no Barradão, que foi muito interessante. Vamos começar pelo time em si. É claro que a Juazeirense não pode ser tomada como parâmetro, mas precisamos levar em consideração que, em outras temporadas, o Vitória tinha muita dificuldade contra adversários desse mesmo nível. Era empate, era vitória apertada, era sofrimento até para sair com um simples resultado positivo. Ontem, felizmente, não vimos nada disso. O Vitória se apresentou organizado, intenso e muito mais seguro, mesmo sabendo que o adversário não tinha o mesmo nível técnico que equipes maiores. O elenco do Vitória, na grande maioria, é composto por jogadores já testados em Série A, o que faz toda a diferença. Mateuzinho e Matheus Silva, por exemplo, mostraram qualidade desde o início, mesmo sendo recém-chegados ou tendo menos destaque anteriormente. O lateral direito, Matheus Silva, fez uma estreia que chamou atenção, enquanto Kaique Gonçalves, que muita gente achava que seria apenas um jogador de marcação, mostrou que sabe atuar com a bola, driblar, proteger, girar e distribuir passes de forma eficiente. É um jogador que agrega muito ao time, e sua atuação ontem reforça a ideia de que precisamos analisar antes de julgar. Outro ponto positivo foi a zaga. Richelli acabou passando despercebido, mas não por falha individual. A proteção dada pelo sistema de jogo implementado por Jair Ventura fez com que ele atuasse de forma tranquila. O esquema tático que o treinador escolheu, mesmo que pareça conservador para alguns, tem mostrado encaixe perfeito com os atletas disponíveis. Camuta e Edu são exemplos claros de como a defesa se fortalece quando o sistema está funcionando. Edu, técnico e seguro, nunca decepciona, enquanto Camuta, mesmo sem ter a mesma projeção, se supera e encaixa com naturalidade. O que vimos ontem é que qualquer zagueiro que entrar naquele sistema tem boas chances de render bem. No meio-campo e nas laterais, o Vitória também se mostrou competitivo. Emanuel Martins se destacou como um volante de muita presença, mostrando que pode ser uma das grandes peças da temporada. Osvaldo e Fabrício, por outro lado, ainda buscam oportunidades, mas a rotação de jogadores mostra que o elenco tem opções interessantes para cada posição. Mateuzinho e Dudu, por exemplo, entraram bem e reforçam a ideia de que o Vitória começa a ganhar profundidade e alternativas para jogos futuros. O técnico Jair Ventura, como sempre, manteve sua metodologia de trabalho e deixou claro que mudanças táticas bruscas não devem acontecer, o que dá uma identidade sólida ao time. No ataque, a equipe mostrou velocidade, objetividade e entrosamento. Kaiser marcou 2 gols, Aitor Cantala Pedro manteve sua regularidade e Gabriel Vasconcelos, embora com poucas intervenções, mostrou segurança no gol, fazendo defesas importantes e transmitindo confiança à defesa. A combinação entre meio-campo organizado, defesa sólida e ataque eficiente resultou em uma atuação tranquila, mas com potencial para ainda crescer e explorar melhor as oportunidades criadas durante a partida. Outro ponto que merece destaque é a preparação. Diferente de outras temporadas, o Vitória teve cerca de 20 dias de trabalho intenso antes da estreia, e isso refletiu no desempenho físico e tático da equipe. O time mostrou coesão, organização e ritmo de jogo adequado, algo que não era visto com frequência em anos anteriores. Essa preparação mais estruturada trouxe confiança não só para os jogadores, mas também para a torcida, que viu um Vitória diferente, capaz de controlar o jogo e impor seu ritmo desde o início. Falando em torcida, o Barradão teve cerca de 8.000 presentes. Pode parecer pouco, mas considerando que o jogo foi às 19 horas de uma quarta-feira, com pouco apelo e após resultados ruins no Campeonato Baiano, esse público cumpriu seu papel e mostrou que, mesmo em menor número, pode empurrar o time. E se a torcida mantiver esse comportamento ao longo da temporada, jogar no Barradão será sempre uma vantagem para o Vitória, tornando difícil para qualquer adversário sair com pontos. É importante também destacar que o Vitória começa a ganhar peças para o restante da temporada.
Jogadores como Zé Marcos e Emanuel Martins podem ser incorporados ao time titular, aumentando ainda mais a qualidade e a competitividade do elenco. O planejamento da comissão técnica, junto com a execução dos jogadores, tem mostrado sinais positivos, e o encaixe do sistema tático de Jair Ventura dá a impressão de que o time está pronto para brigar de forma consistente, mesmo que alguns ajustes ainda sejam necessários. Enfim, o que vimos ontem foi mais do que uma simples goleada sobre a Juazeirense. Foi uma demonstração de organização, confiança e evolução do Vitória em relação aos últimos anos. O time mostrou que sabe controlar o jogo, administrar resultados e explorar suas peças de forma estratégica. Mesmo com adversários maiores pela frente, essa estreia dá esperança de que o clube possa se apresentar de forma competitiva, mantendo uma base sólida e confiante para enfrentar os desafios que virão ao longo da temporada. Agora, meus amigos, vamos falar um pouco sobre o que vem pela frente para o Vitória, porque não dá para ficar apenas comemorando a vitória sobre a Juazeirense. O próximo desafio já é um clássico, um jogo que mexe com a história do futebol baiano, o Bavi. E clássico é sempre diferente, é uma partida à parte, um jogo de decisões, onde ninguém quer perder e cada detalhe conta. O Vitória, por mais que tenha começado bem a temporada, precisa manter o foco e a intensidade para encarar o Bahia, que é tecnicamente superior, mas que pode sentir a pressão de um Barradão lotado e de um Vitória que vem confiante. O fator casa não pode ser subestimado. O Barradão tem sido um verdadeiro trunfo para o Vitória, e mesmo com público menor em alguns jogos, o ambiente é favorável para os rubro-negros. A torcida precisa se manter presente e ativa, porque o time depende desse apoio para se superar em partidas mais equilibradas, principalmente contra adversários que teoricamente têm mais qualidade técnica. O que vimos nos últimos jogos é que, quando o Vitória entra concentrado, organizado e com um sistema de jogo bem definido, ele consegue controlar o ritmo da partida, explorar os espaços e impor sua força dentro de casa. Sobre os jogadores, é preciso destacar novamente a importância da manutenção de um elenco equilibrado e competitivo. A entrada de novos atletas, a preparação física e a adaptação ao sistema tático de Jair Ventura têm sido determinantes para que o time consiga apresentar um futebol consistente. Emanuel Martins é um exemplo claro disso. O volante mostrou ontem que pode ser peça-chave, trazendo estabilidade, proteção à defesa e qualidade na transição de jogo. Se ele conseguir manter esse nível, junto com outros jogadores que vêm se destacando, como Mateuzinho e Dudu, o Vitória terá soluções para diferentes situações durante o clássico e para os jogos seguintes. Além disso, o sistema defensivo merece atenção. Camuta e Edu são referências de segurança e experiência na zaga, e essa solidez tem impacto direto no desempenho do time como um todo. Richelli, mesmo que ainda esteja se adaptando, se beneficia da organização coletiva e da proteção que o sistema tático oferece. Essa harmonia defensiva é um dos fatores que dão ao Vitória a possibilidade de enfrentar adversários mais fortes sem se expor demasiadamente, conseguindo neutralizar os pontos fortes do adversário e mantendo a consistência no desempenho ao longo da partida. No meio-campo, a equipe vem mostrando inteligência na transição entre defesa e ataque. A movimentação dos volantes e meias, combinada com a capacidade de proteção da defesa, permite que o Vitória explore melhor os contra-ataques e as jogadas rápidas. O entrosamento que vem sendo construído desde o início da pré-temporada é visível, e isso reflete na fluidez do jogo, na tomada de decisão e na capacidade de manter a posse de bola em momentos críticos. É um Vitória mais consciente, que aprende a controlar o jogo e não apenas reagir às situações adversas. Falando em ataque, o rendimento dos jogadores ofensivos mostra que a equipe pode criar e finalizar chances com qualidade. Kaiser e Heitor Cantala Pedro têm sido consistentes, mantendo um padrão regular, enquanto os laterais e pontas oferecem suporte ofensivo sem comprometer a estrutura defensiva. O equilíbrio entre defesa e ataque, que muitas vezes é o diferencial em clássicos, será fundamental no Bavi. A forma como o Vitória se posiciona, pressiona e administra a posse de bola pode decidir o resultado, e a equipe demonstrou que tem ferramentas para fazer isso de maneira eficiente. Outro aspecto que chama atenção é a confiança crescente dentro do grupo. O ambiente leve, positivo e motivador que Jair Ventura promove tem sido determinante para que os jogadores se sintam à vontade em campo, assumam responsabilidades e atuem com segurança.
A preparação psicológica, aliada à técnica e ao tático, cria uma equipe mais madura, capaz de lidar com adversidades e manter a concentração mesmo em momentos de pressão. Esse clima, aliado ao talento individual e à organização coletiva, faz do Vitória um time mais difícil de ser batido, especialmente em jogos decisivos. Não podemos deixar de comentar também sobre a importância da preparação física. A pausa de quase 20 dias antes do início do campeonato foi crucial para que o time chegasse competitivo, evitando lesões e permitindo que todos os jogadores se adaptassem ao ritmo do treinador. A condição física, a intensidade de treino e a dedicação coletiva são fatores que ajudam a explicar por que o Vitória entrou em campo tão bem organizado e com tanta energia. Essa preparação reforça a ideia de que o time está pronto para encarar desafios maiores e para disputar cada bola com força e qualidade. No Clássico Bavi, além de enfrentar um rival tradicional, o Vitória também precisará administrar emoções e expectativas. A torcida sempre exerce pressão, e os jogadores precisam canalizar isso a favor do time, mantendo a calma e a objetividade em campo. A experiência adquirida em jogos anteriores, mesmo contra adversários considerados mais fracos, ajuda a equipe a entender como controlar o ritmo da partida, explorar falhas do rival e evitar erros que possam ser decisivos. A maturidade coletiva será um diferencial importante para o rubro-negro, principalmente em momentos de tensão dentro do Clássico. Além do Clássico, é preciso olhar para o restante da temporada. O Vitória vem ganhando peças importantes, consolidando o elenco e preparando-se para enfrentar não apenas os times de menor expressão, mas também aqueles que têm mais qualidade técnica. A base construída desde o início da pré-temporada, aliada à metodologia de Jair Ventura, cria expectativa de que o time possa disputar posições mais altas na tabela, evitando repetições de anos anteriores, em que o clube lutava na parte de baixo da classificação. Outro fator que merece atenção é a integração dos novos jogadores ao time titular. A chance de Zé Marcos e Emanuel Martínez entrarem em campo aumenta a competitividade, fazendo com que cada atleta saiba que precisa manter o desempenho para garantir sua posição. Essa dinâmica não apenas eleva o nível da equipe, mas também cria alternativas estratégicas para o treinador, permitindo ajustes táticos sem perder a identidade do time. O encaixe perfeito do sistema defensivo, aliado à organização ofensiva, dá sinais de que o Vitória poderá se manter equilibrado e competitivo ao longo da temporada. Por fim, é fundamental reforçar a ideia de que, apesar da vitória confortável contra a Juazeirense, o Vitória ainda tem desafios pela frente. A equipe mostra sinais claros de evolução, confiança e coesão, mas o Clássico e os próximos jogos testarão ainda mais a capacidade de manter esse padrão. A organização tática, a preparação física, o entrosamento e a maturidade emocional serão determinantes para que o rubro-negro consiga se impor, aproveitar o fator casa e conquistar resultados consistentes, mantendo-se como uma equipe sólida e competitiva dentro do campeonato. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A movimentação nos bastidores do futebol paulista tem dado o que falar e acende a chama de uma possível reviravolta no Mirassol. Nos últimos dias, rumores fortes apontam que Reinaldo, principal destaque da equipe e um dos nomes mais promissores do elenco, estaria prestes a assinar um novo contrato que poderia alterar completamente o patamar do time. Fontes próximas ao clube indicam que a negociação não se limita apenas a um vínculo comum, trata-se de um acerto que colocaria o atleta em posição estratégica, tanto dentro de campo quanto na projeção nacional do Mirassol. Reinaldo tem sido observado de perto por clubes de maior expressão, e sua capacidade de decidir partidas tornou-se peça-chave no esquema tático da equipe. A assinatura do contrato, segundo insiders, não apenas garante sua permanência, mas abre margem para ajustes que podem transformar o Mirassol em um candidato mais competitivo nos torneios que disputa. A expectativa gira em torno de como o jovem jogador será aproveitado, com a diretoria buscando maximizar seu talento sem comprometer o equilíbrio do elenco. Entre os corredores do estádio, a conversa é de que a contratação de Reinaldo em caráter definitivo poderia representar um bote estratégico do clube, sinalizando ambição e um novo posicionamento no cenário esportivo regional.
Treinadores e analistas comentam que o jogador tem características únicas de velocidade, visão de jogo e capacidade de finalização, atributos que o tornam peça diferenciada, capaz de virar o rumo de uma partida sozinho. A torcida, por sua vez, acompanha cada movimentação com entusiasmo. Nas redes sociais, surgem especulações sobre como a presença consolidada de Reinaldo poderia influenciar a dinâmica ofensiva do time e até atrair novos investimentos. Embora nada esteja confirmado oficialmente, os indícios são claros. O Mirassol vê no atleta uma oportunidade de elevar sua projeção, consolidar sua base, talvez, transformar o elenco em algo mais competitivo e reconhecido fora do estado. Se a assinatura se concretizar, especialistas apontam que o efeito será imediato, tanto no moral do grupo quanto na percepção externa. O bote do Mirassol não seria apenas sobre manter seu talento, mas também sobre enviar um recado a rivais e observadores. O clube está pronto para mudar de patamar e não pretende passar despercebido no cenário do futebol nacional. Fica a expectativa para confirmação, mas a sensação é de que algo grande está prestes a acontecer no ninho mirassolense. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.